Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, que assina o Talkcast Preciso da nossa plataforma de temas essenciais, que é o Hub de Conteúdo Preciso. E a gente tem trazido aqui empresas, pessoas, iniciativas, projetos que nos colocam em um novo nível de expansão. Por isso, a nossa abordagem de temas essenciais. E claro que educação está no centro de todas as mudanças que o mundo está encarando. E aí a gente fica pensando, no mundo obcecado por mudanças, aquilo que permanece tem grande valor, porque a experiência conta muito. E a nossa convidada de hoje, Elaine Dias, diretora regional do Senac Piauí, vai nos dizer como que uma instituição como o Senac, que tem mais de 70 anos, tem 78 anos no Brasil, e no Piauí mais de 70 anos, tem se mantido relevante dentro desses ecossistemas de educação, que são palcos de transformação de um mundo em transformação. Então, queria dar as boas-vindas a você, dizer que é muito importante a gente falar sobre qualificação, do modo como vocês operam hoje. Eu acho que o Senac tem muito o que trocar quando se trata de ensinar e aprender, a forma como ele se coloca hoje no mercado, ligado a empresas, desenvolvimento de pessoas e de lugares. Então, bem-vinda. Obrigada. Então, o Senac tem como missão educar para o mercado do trabalho, do segmento do comércio, bens e turismo. E nós estamos, no mercado há tanto tempo por favorecer pessoas que realmente precisam se qualificar, por acreditar muito na educação. A gente entende que o melhor caminho de transformação do bem-estar das pessoas é através do conhecimento, é através da educação. A melhor maneira de diminuir as desigualdades é através da educação. Então, o Senac vem com esse compromisso de desenvolver competências para o mundo do trabalho, Esse é o nosso compromisso para com as nossas empresas, isso é um compromisso para com o nosso aluno. As empresas, elas são parte relevante da atuação do Senac hoje. Como que funciona essa parceria com as empresas? Eu penso, inclusive, que vocês são relevantes dentro da estratégia delas no mundo que está em transformação, como eu mencionei ainda há pouco. Como é que essa parceria se dá? Então, a gente tem diversos projetos que conectam o Senac às empresas. Em especial, o nosso banco de oportunidades, que o Senac faz a ponte entre o nosso egresso e as empresas, fazendo esse encaminhamento para o mercado. A gente tem o programa de aprendizagem, que é um dos programas mais bonitos na qual o Senac trabalha, em que o aluno passa 3 dias na semana estudando no Senac, passa 3 dias na semana estudando na empresa, além de estudar na educação base. Então, a gente entende que esse é um dos principais projetos do Senac. Temos uma plataforma de cursos, que é o Senac Empresa, onde todos têm acesso a esses cursos que estão dentro da plataforma. São cursos online, mas de grande importância. E gratuitos, Gratuitos, todos gratuitos. E temos também o atendimento corporativo, onde a gente entende a necessidade de desenvolvimento da equipe das empresas e apresenta soluções através dos nossos cursos. Agora, é interessante porque tem uma camada também, eu já vi o Dr. Valdeci Cavalcante, presidente da FEComércio, falando da paixão dele pelo Senac Aprendiz, e conecta com empresas também, não é? Conecta com empresas, São vagas disponibilizadas diretamente para as empresas contribuintes do sistema. Essa parceria educação, empregabilidade, ela faz total sentido no mundo de hoje, Porque quando você diz, tem cursos gratuitos, a gente coloca os nossos egressos lá disponíveis para as empresas cadastrarem suas vagas e eles terem oportunidade de trabalho. É uma engenharia muito inteligente quando se trata de educação e empregabilidade, que é o que o mundo precisa hoje, é um dos pilares, Exatamente, Maia. E o Senac sempre busca fazer com que essa educação, ela de fato atenda às necessidades em que o mercado está precisando, Então, a gente tem o nosso modelo pedagógico
em que a gente desenvolve habilidades e competências nos nossos alunos, que vão desde habilidades técnicas como comportamentais também. Sem deixar de mencionar o uso de tecnologias, porque hoje a tecnologia ela é um segmento transversal em que ela é aplicada em todos os segmentos, sem exceção, como forma de otimizar o trabalho. E dentro disso, a questão da diversidade das modalidades, dos cursos que vocês ofertam, eu penso que acaba atendendo a nichos diferentes, segmentos diferentes e tamanhos de empresas diferentes, né? E que termina atendendo a todo modelo de negócio. Quais são as modalidades que o Senac oferta hoje? Maia, hoje nós temos cursos em 15 segmentos, dando um destaque aí muito especial para o segmento de tecnologia, para o segmento de saúde, para o segmento de gastronomia, que está diretamente ligado ao nosso turismo, mas são 15 segmentos com mais de 100 títulos de cursos e mais de 500 turmas abertas aí, disponível para qualificar o nosso aluno, não só em Teresina, mas nas nossas unidades do interior. Isso só em 2025, né? O perfil da oferta em 2025. Isso só em 2025. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita e você coisa. mencionou os cursos técnicos, mas tem outras modalidades. Tem os livres também? Temos os cursos livres, temos os cursos de formação, temos os cursos à distância também, que é uma demanda muito grande, né, em função da flexibilidade. Então, a gente tem uma diversidade de alternativas para que a gente consiga atender aí a disponibilidade do nosso aluno. EAD é nota 5 no MEC, inclusive, EAD né? Gente, nota 5 no MEC é a nota máxima, viu? Eu sei que você que é da área está acostumado quando fala nota máxima, mas a maioria das pessoas não entende que 5 para o MEC é a nota máxima, é a nota né? Máxima, então, no máxima. EAD que termina, junta com a plataforma, junto com tudo, eu acho que ligado à consultoria, o atendimento corporativo, como que ele funciona também, porque eu acho que as consultorias termina sendo uma outra modalidade de oferta de qualificação, não é? A gente consegue fazer também consultorias, é uma forma da gente atender aí a uma necessidade específica, né, da empresa, dando soluções de acordo também com o perfil de disponibilidade de empregados, de interesse, de formação. E a educação à distância, como você está falando, é uma alternativa que facilita, né, para muita gente, né? É personalizado, em função né? da flexibilidade, em função... É uma metodologia em que a pessoa desenvolve a habilidade também de ser autodidata. É incrível isso. E aí eu estou pensando aqui num outro case que é a escola Senac de idiomas. Você, inclusive, já fez um curso, né? Já fiz vários, o curso né? por completo, mas o último de idiomas excelente. que você fez, especificamente de idiomas, é de uma modalidade que não deixa de conversar também com outro tipo de público, né? Exatamente. A modalidade que eu fiz foi a VIP, em que na sala seria somente eu e o instrutor. É na hora que você quiser e onde com quiser. a minha disponibilidade, e ele ia até a mim, né? O idiomas, Maia, é uma área que a gente tem explorado muito, porque quando a gente fala no mundo atual do trabalho, a gente vê a presença muito forte da tecnologia, como eu já falei, a presença muito forte da inteligência artificial, e daí a necessidade de um segundo idiomas. É básico. As Sim. empresas têm buscado profissionais que falem uma outra língua e estão buscando em outro estado por essa deficiência no nosso estado. Então, o Senac tem o curso de idiomas, não é só o inglês, a gente tem o francês, a gente tem o alemão, por um custo bem acessível, de forma que favoreça aí
para que toda a nossa população tenha condições de fazer. Aproveitando a deixa da diretora, tem inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, mandarim e Libras. Libras está dentro de idiomas que já tem uma camada de inclusão social, né? Vocês têm um design na área de inclusão que é muito interessante. É muito interessante, Maia. E ainda falando da importância do segmento, a gente tem criado dentro das nossas estruturas uma área onde ela fica até de forma separada, com um destaque somente para as turmas de idiomas. É uma forma da gente ter um instituto de línguas dentro de uma unidade SENAC. Isso já faz parte da nossa arquitetura. Agora tem uma unidade exclusiva, né, na Zona Leste de Teresina. Nós temos uma unidade exclusiva na Zona Leste de Teresina e temos também uma unidade exclusiva em Parnaíba. Que foi já um movimento do ano passado para cá, né? Essa unidade que você orientou que ela fosse formada e fosse construída essa nova estratégia para o litoral do estado. Isso. E a unidade de Oeiras, como eu falei, ela vai ter um centro de línguas dentro da unidade, uma estrutura já desenvolvida para atender essa necessidade. Eu já quero saber já as unidades que vêm por aí. Inclusive vai ser a última pergunta. Então você, de todo o estado, de todo o Brasil, a gente fala com o mundo, mas é claro que quando a gente está falando com a diretora regional do SENAC Piauí, o foco é o SENAC Piauí, mas ancorado por esse guarda-chuva gigante relevante que é o SENAC Nacional, o SENAC Brasil. Eu estava dando uma olhada, ainda dentro da oferta, dos cursos que são absolutamente inéditos. Por exemplo, de saúde, auxiliar de saúde bucal e cuidados com pessoas com deficiência. E eu fico sempre enxergando a camada de inclusão, moda, consultoria de imagem masculina. A gente está sempre focado nas meninas, nas mulheres e nós mulheres. Beleza, maquiagem para pele madura. Eu estou falando, gente, são mais de 30 cursos inéditos nesses números que a Elaine citou ainda há pouco da oferta de 2025. Mas eu dei uma olhada na agenda de gestão, tráfego pago, como anunciar no Instagram, no Facebook, produção de podcast, do início à produção. Ou seja, vocês também estão atentos às demandas das empresas e do mercado de modo geral, né? Exatamente, você falou aí em diversos pontos importantes que chamou a minha atenção para a gente abordar. Pois é, eu queria saber por que você, como executiva, né, como diretora regional, optou por essas áreas, além de mais 20 que tem, só de inédito. Exatamente, assim, respondendo inicialmente a sua pergunta, a gente procura fazer uma pesquisa de mercado para entender os potenciais econômicos da região de cada unidade, de forma em que a gente, de fato, tem uma programação em que esse profissional vai ser absorvido no mercado, né? Até entender se já tem um número de profissional no mercado disponível sem aquela demanda ou o que está faltando em termos de qualificação que o mercado está precisando. Então, hoje, toda a nossa programação, todo o nosso trabalho, ele é feito com base em dados e pesquisa. Daí, a necessidade da gente estar sempre ofertando também cursos novos para atender essa demanda. E você falou num ponto que é de extrema importância para o SENAC, que é a inclusão. Então, é importante falar que todas as unidades hoje do SENAC, todas são acessíveis, todas têm o piso adequado para o portador de necessidade especial, que é o piso podotátil. A gente tem todo o nosso material em braille. A gente consegue também disponibilizar intérpretes de Libras para a nossa sala de aula, atendendo aí a necessidade do nosso aluno, de forma que o aluno que tenha alguma deficiência e que poderia ser um impeditivo para poder aprender, no SENAC não é. Inclusive no próprio SENAC tem pessoas, né? Próprio SENAC que tem algum nível de dificuldade de mobilidade ou algum nível de deficiência, né? Que precisa ser realmente acolhido. Então a acessibilidade para vocês também é parte desse modelo de negócio, digamos assim. É parte desse modelo. Está dentro do DNA SENAC, né? Desenvolver as competências também de acordo com o perfil do aluno que possui qualquer deficiência, ela que seja. Você falou de modelo de oferta, isso me faz lembrar que
Eu acho incrível que, como uma instituição com mais de 70 anos, que é o caso do Senac aqui no Piauí, ela se renova. O modelo pedagógico é muito inovador. Inclusive, fez 10 anos agora, recente, né? Fez 10 anos, nosso modelo pedagógico. Nosso modelo pedagógico tem sido uma grande referência e um diferencial da nossa educação. Eu já até havia falado já um pouco, mas o nosso aluno, ele de fato coloca a mão na massa. Ele é protagonista dentro de sala de aula e ele tem todo o acompanhamento para que de fato ele atenda os objetivos dele dentro de sala de aula. Por trás disso também existe um investimento no treinamento e desenvolvimento do nosso instrutor. Então hoje todo o nosso instrutor ele é desenvolvido para utilizar as metodologias do nosso modelo pedagógico e garantir que isso de fato aconteça dentro de sala de aula, entendendo o perfil de cada aluno. Hoje a gente tem um programa que ele é voltado para acompanhar o aluno dentro de sala de aula. Então, a gente sabe quem é cada aluno, a gente sabe o perfil de cada aluno, a gente sabe as deficiências que precisam ser potencializadas dentro de sala de aula, de forma que o aluno que se matricule no Senac, ele consiga concluir seu ciclo, seu processo, sua trilha, de forma eficiente, atendendo os seus objetivos. É incrível isso, porque o desenvolvimento das skills, que são as habilidades, estão muito alinhados às profissões que deixaram de ser do futuro e viraram do presente. A gente olha para o futuro e a gente fica pensando, gente, será que o futuro flopou? Porque está tudo tão no nosso dia a dia, já está acontecendo, é agora. E vocês conseguem fazer uma oferta muito preditiva e tem uma escuta muito ativa do mercado, das empresas e do mercado enquanto públicos, né? Exato. Inclusive, a questão da inovação, ela nos leva a uma página de tecnologia embarcada em cursos como o de enfermagem. Gente, o que é o seu Zé Senac, aquele boneco simulador? Que incrível aqui. E os laboratórios como um todo, né? Eu estava aqui ansiosa para que você tocasse nesse ponto, porque, de fato, a metodologia que o Senac Piauí está utilizando hoje, através da tecnologia no nosso curso técnico de enfermagem, tem sido referência para os outros Senacs também. Então, a gente inicia, né, o nosso curso onde o aluno, através do nosso óculos de realidade aumentada, ele consegue vivenciar a experiência de um hospital, ele consegue, através da nossa impressora 3D, desenvolver partes do corpo humano de forma que ele entenda cada detalhe e com isso ele desenvolva habilidades e chegando até o Zenat, né? O nosso seu manequim. Zé Senac, gente. Foi feita uma votação para saber como seria o nome, qual o nome que os internautas, o público, os alunos, né? Os professores, a comunidade senaquiana, que é imensa, queria que fosse dado. E escolheram, e o mais votado foi seu Zé Senac. Então, através do manequim, o aluno ele tem de fato a vivência da operação, da prática, porque o manequim ele simula as reações de um ser humano. O manequim eu vi, ele sua, ele tem parada cardíaca, ele simula vários processos importantes dentro do tratamento na área de saúde que são comuns em clínicas, em hospitais, em todo um ambiente voltado para a saúde, né? Exatamente. E qual a importância desse trabalho todo que eu estou falando? Porque o aluno Senac, quando chega no hospital, no estágio supervisionado, que faz parte já do curso, ele já chega com uma segurança bem maior, porque ele não vai chegar somente com a teoria, ele já vai chegar com uma prática, e uma prática que de fato vai fazer toda a diferença, porque através do nosso óculos de realidade aumentada, através do nosso manequim, você consegue simular, Maia, situações diversas, que às vezes quando você chega no hospital, depende do paciente que você vai pegar.
Sim. E aqui não, você consegue simular todas as situações. Faz uma diferença e desenvolver aí essa habilidade. Então, a gente tem recebido muitos feedbacks de profissionais que o aluno Senac realmente é diferente. E você usou uma frase que eu vou me lembrar sempre, assim, do protagonismo do aluno através da teoria e prática. E no caso particular do curso de enfermagem, eu observei que também vocês mudaram a oferta, inserindo uma plataforma Moodle, que faz com que o tempo do aluno também seja otimizado, que ele tenha outras experiências dentro dessa plataforma totalmente adequada que o mundo está oferecendo hoje. É incrível isso. Não, é incrível, né? E lembrando que a gente está falando do curso de enfermagem, mas a exemplo, o óculos de realidade aumentada também é usada nas aulas de idiomas, né? De forma em que os nossos alunos possam fazer um intercâmbio aí através da tecnologia. Tipo, tá estudando italiano, espanhol, francês, alemão, inglês. Vamos dar uma voltinha nesses lugares? As aulas são lindas, gente. Não só das crianças, mas dos adultos também, porque a oferta é a partir de 6 anos, né? A partir de 6 anos. Aí o céu aí realmente é o limite. E tem os cursos do próprio segmento de tecnologia, né? Vocês colocaram esse ano cibernética, né? Segurança. Muito interessante, porque vocês também revitalizaram, isso é permanente, o portfólio que está sendo ofertado para empresas e pessoas, né? Exatamente. Com o uso da tecnologia. Com o uso da tecnologia. E os ambientes pedagógicos, eu gosto de stalkear os assuntos. Você já me conhece, né? Não precisa dizer isso. Mas eu vi que são 234. Esse número foi fácil, porque é 2, 3, 4. Ele é uma sequência. Eu gravei ambientes pedagógicos que o Senac tem, dos mais diferentes, dos mais tecnológicos, de salas de aula, de laboratórios. É muita coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, mas a gente entende que o investimento em laboratórios é de suma importância para que o nosso aluno, de fato, exerça a prática. Então, Maia, você falou aí muito dos cursos técnicos, né? Essa prática dos cursos técnicos, ela tem uma carga horária maior e é de grande importância a gente ter uma oferta de cursos técnicos, porque tem crescido bastante essa demanda. Sim. A gente faz pesquisas e nos países desenvolvidos tem muito profissional que tem o curso técnico e que se insere no mercado de trabalho. O mundo já havia reconhecido, Estados Unidos e Europa, principalmente, a relevância dos técnicos, né? Como Exatamente, formação. A relevância. E daí o Senac Piauí também poder ter uma programação de cursos técnicos, de forma que a gente também consiga ter esse nosso aluno aí com todas as habilidades atuais, né, em que o mercado precisa. Está pronto para o mercado. A gente deixa até o convite para você visitar as redes sociais do Senac, o site, tem todas as informações lá. A gente está aproveitando para botar aqui para você. E lembrei de uma coisa, só para não esquecer, porque é um ponto que o pessoal de saúde leva muito em conta. São 400 horas de estágio. Dá para você? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, é prática mesmo. Aí a gente traz a responsabilidade social e a questão da inclusão dentro desse design de pedagógico e de oferta e de parceria que vocês têm. O que vocês estão fazendo hoje? Tem parcerias nacionais e tem parcerias locais, né? Com empresas, né? Tipo sindicatos, projetos que mulheres são qualificadas. Temos diversas parcerias e convênios com o Tribunal de Justiça. Então, Sim. O Senac assume o compromisso aí junto ao Tribunal de Justiça de qualificar os apenados ou as pessoas que cumprem penas alternativas, não só eles, como a família em geral, porque a gente entende que não é só qualificar esse perfil de público, mas a necessidade da família também ser qualificada e ser inserido no mercado de trabalho para que saia, né, dessa zona aí de vulnerabilidade. A gente está fechando uma parceria agora com o Ministério Público voltado para atender a mulher que sofre de agressão doméstica e que o número é assustador. Interessante.
é assustador. Enfim, Maia, a gente tem diversas Eu amei o parcerias. Gaivotas que Voam Longe. Gaivotas que Voam Longe. Lindo o nome desse projeto com mulheres, gente. Aí tem também com turismo agora, o Senac em nível nacional e naturalmente com o aqui Ministério também, do Turismo, né? exatamente. É algo que está acontecendo mesmo essa parceria, né? Exatamente. Através do Ministério do Turismo, a gente destina um recurso para fomentar e desenvolver os cursos na área do turismo de forma a gerar essa renda dentro do segmento, né? Dar mais visibilidade, porque a gente entende que é de grande importância. O Ministério do Trabalho está em planejamento. Eu estava dando uma olhada na internet, dentro das parcerias desses ministérios, porque a gente, como jornalista, a gente fica sempre olhando qual é a camada de exclusão e de inclusão, né? E aí a gente estava vendo que vocês vão ter uma parceria nacional, o Senac dentro disso naturalmente, com o Ministério do Trabalho, só que está ainda em planejamento, né? Não dá nem para falar muita coisa sobre ele, né? A gente ainda não colocou em prática, embora esses convênios, a gente, de uma maneira geral, já desenvolve ações para atender em a órgãos toda... aqui, você citou a questão da violência contra a mulher, o próprio Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, já existe uma parceria com eles, o Sejus também, Isso, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, Maia, inclusive eles estão fazendo um trabalho com os nossos alunos, em especial da aprendizagem, sobre a importância do não uso das drogas, né? Sim. E eles têm uma metodologia muito bacana através de cães. Então, os farejadores. Nossa, deve ser uma aula incrível. Então, o resultado é muito bacana. Sempre tive. E antes da gente só partir para o que vem por aí, em termos de evento e de unidades novas do Senac Piauí, eu queria falar sobre a questão que é importante, me veio à mente agora, o PSG, o Programa Senac de Gratuidade. Gente... O que é isso, esse projeto, né? É porque é um design de causa mesmo, né? Das pessoas que têm menos poder aquisitivo, é um alcance gigante. E o Piauí ranqueia nacionalmente, o Senac Piauí, com aquele que melhor roda esse programa, não é, Elaine? É um programa em que 2/3 dos nossos recursos, que é a receita compulsória, é destinada a cursos gratuitos. E a gente procura, dentro desse programa, desenvolver projetos, Maia. Então, são cursos 100% gratuitos. É através dele que a gente consegue atender o programa de aprendizagem de forma gratuita, mas é através dele que a gente desenvolve outros projetos também. A exemplo, esse que eu falei, do Ministério Público, a exemplo, por exemplo, em São Raimundo Nonato, que é uma área de grande demanda turística nossa e que precisa de qualificação profissional. Então, a gente fez um projeto de qualificação, que esse projeto se iniciou com a sensibilização dos empresários sobre a valorização da qualificação profissional dentro da sua empresa, de forma que a gente pudesse não só entregar esse profissional para o mercado para desenvolver o turismo na região, mas que esse profissional realmente fizesse toda a diferença. A gente está agora em conversa com a Prefeitura de Bom Princípio, porque está sendo instalado lá usinas fotovoltaicas, daí a necessidade de mão de obras diversas, né? Não só diretas como indiretas na região. Então, através do Senac, Programa Senac de Gratuidade, a gente também está fazendo um plano de educação profissional para aquela região. É pensar no desenvolvimento dos lugares também. É pensar no desenvolvimento dos lugares através da qualificação, com foco no resultado. Não é qualificar por qualificar, mas é desenvolver, de fato, competências em que aquele aluno vai ser inserido no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, vai gerar uma renda também. Não é só, eu vou fazer esse curso aqui e pronto. Não, eu vou desenvolver uma trilha
naquele aluno, de forma em que ele vai fazer o curso de preparo de coxinha, mas ele vai ter noções de higiene básica, ele vai saber como vender, ele vai saber como se comportar, ele vai saber como fazer a gestão do seu negócio, a gestão financeira, ou seja, ele passa por uma trilha. Gente, ele tem aula de marketing, né? Ele tem de redes sociais, de como divulgar nas redes sociais, é muito interessante. O Senac Nacional, que está dentro desse guarda-chuva importante da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, aí vem as federações do comércio, e Senac e Sesc. Como vocês têm discutido, ouvido novas vozes, né? E outras vozes, e entre si. Você é uma executiva dessa área que já foi diretora regional do Senac Minas Gerais por 3 anos, do Senac Piauí, já tem bastante experiência, e você é uma dessas vozes ouvidas como outras em outros DRs dentro desses eventos nacionais. Você acabou de chegar de uma viagem, termina sendo uma qualificação para vocês, né? Porque também existe um network nacional do Senac em relação a órgãos e empresas também, e o Senac muito bem colocado ali. Queria que você falasse rapidamente sobre isso, sobre esses encontros nacionais. Mas você já falou quase tudo, né? É uma grande oportunidade esses encontros nacionais, Maia, porque o Departamento Nacional do Senac, ele tem assumido o protagonismo junto aos regionais para que a gente tenha o suporte necessário e que a gente funcione de fato como um sistema. Dentro dessa proposta, a gente tem se aproximado muito de órgãos públicos, a gente tem se aproximado muito de gestores públicos, a gente tem se aproximado muito de órgãos fiscalizadores, a gente tem se aproximado muito através dos nossos fóruns das empresas, entender a necessidade das empresas. Então, o Departamento Nacional, ele tem aberto essas frentes que faz toda a diferença no nosso trabalho. Vamos falar do que vem por aí, para a gente já ir indo para o finalzinho da nossa entrevista. Você aí pode dizer, crescimento e expansão das unidades. Nossa, o Senac já está em 9 cidades com 12 unidades, só que não para. Gente, é muita coisa. O que está por vir de unidades novas e de frentes novas? Então, a gente, em março de 2026, a gente vai inaugurar o nosso hub, que é a menina dos nossos olhos hoje, porque é um desafio imenso, que na verdade a gente já está constituindo esse hub, para na oportunidade que o prédio estiver pronto, a gente já está aí em operação. Vai ser onde, Teresina? Vai ser na Avenida Mirtes Melão, o hub. Então, a gente está trabalhando Gurupi ali, né? É Gurupi. É Gurupi, né? Zona Leste. Ao lado do Jardim da Ressurreição. Descendo ali na ladeira do Uruguai, para aquele lado ali. Nossa, é um lugar bom. E a unidade vai ficar linda. É um hub de tecnologia e é um hub de gastronomia. Nossa. Então, vai ter muita coisa bacana, muita coisa uau, Maia. Mas tem outras unidades também, em parcerias exclusivas, né? Exato. Em parcerias com outros S's, a gente tem a unidade de Esperantina. Sim. E a unidade de Santa Filomena e 100% Senac, a unidade também de Oeiras. Curiosa que a gente estava nessa expectativa aí há um certo tempo e agora a gente está conseguindo concretizar esse sonho, esse projeto. Na unidade de Oeiras, como eu já falei, a gente vai ter um centro de idiomas, porque também é um polo turístico, foi lá a nossa primeira capital e Oeiras tem crescido muito. O Senac entendeu a importância de estar presente nessa região, né? Não só em Oeiras, mas atendendo a toda a região do entorno. Esperantina, Santa Filomena em parceria. Muita coisa, Maia. Oeiras exclusivo, um hub. Oeiras e o hub, me parece que tudo para o próximo ano, né? Ali para o primeiro semestre, né? Mas Esperantina para esse ano, Santa Filomena para esse ano, ainda para o Santa Filomena esse ano também. Então, aguardem, apertem os cintos e venham com o Senac. Como foi que você chegou aí, para a gente encerrar? Tipo, como foi que você se interessou pela área executiva voltada à educação? Você tem uma mente que é uma mente que, ao mesmo tempo, pensa em empreendedorismo, porque é empreendedora, mas você tem uma mente que você consegue ligar o Lé com o Cré, né? Que é lá e é essa.
Eita, Maia, que pergunta. Que pergunta. Maia, ainda é atleta, viu, gente? Graças a Deus, no decorrer da minha vida profissional, eu sempre contei com pessoas para estar junto comigo, para que a gente pudesse fazer um trabalho coletivo, um trabalho em equipe, sempre atenta a ouvir vozes, sempre com muita humildade e com a vontade de acontecer. Eu costumo dizer sempre aqui que eu não tenho vaidade. A minha vaidade é ver o Senac apresentando o resultado. A minha maior vaidade é ver o nosso aluno inserido no mercado de trabalho. Não é só o nosso aluno dentro de sala de aula, porque o nosso resultado é fazer a diferença na vida desse aluno e fazer a diferença na vida das empresas. Acho que é um pouco disso, Maia, me desafiar, acreditar em mim, ir em busca de aprender. E todas as pessoas que trabalham com ela dizem que ela tem uma estratégia que eu vou ensinar para vocês. Eita. De novo. Já falei sobre isso uma vez, mencionei a Elaine, essa metodologia dela, e vou encerrar a entrevista dizendo, todas as pessoas que trabalham com ela dizem que é quando ela vai fazer uma sugestão, ou quando ela vai fazer uma crítica construtiva, ou quando ela vai demandar algo, ou fazer alguma correção de rota, no final, depois que ela contextualiza, ela vira para a pessoa e diz, o que você acha? Mas a gente precisa praticar a escuta ativa. Então, o que você acha é uma forma da gente ouvir a pessoa. Ela traz a pessoa para dentro do tema e a pessoa... Depois de ela dizer como precisa ser feito, ela ainda quer escutar a pessoa e ela faz a pessoa se posicionar. O que você acha? Gente, eu adotei o que você acha para a vida. E dá resultado, não dá? E dá resultado, porque termina ficando uma collab, você entende? Ela não toma decisão sozinha, ela toma ouvindo as pessoas. Então, ela criou uma coisa que resume toda a reunião dela. Quando é plural, coletivo, as pessoas dizem que ela pergunta, o que vocês acham? Mas já falei, o trabalho em equipe, a escuta ativa, né? É uma forma de ser justa. Sim. Porque, às vezes, você acha que está com a verdade e a verdade ela vem de uma outra forma. Então, ouvindo vozes, você consegue compactar tudo para a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela também é importante, no tempo certo. Tem que ter o timing, sem né? dúvida. É importante numa gestão. Afinal de contas, você tem uma responsabilidade aí imensa e você mulher... precisa ver o todo. Então, sendo mulher, mas a gente consegue, através desses mecanismos, o respeito das pessoas, né? A gente poder... se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é de suma importância. Eu digo muito que competência, muito provavelmente, não seja sobre gênero, mas oportunidade, sim. E Elaine Dias, à frente do Senac como diretora regional, ela fica bastante atenta aos pesos e medidas em relação a tudo, né? E a presença feminina dentro da gestão dela é realmente algo que já é parte, antes disso virar relevante nos discursos e nas práticas, já era parte do modo como ela faz as gestões, na verdade. E eu vivo dizendo para vocês que a voz feminina é a voz do século XXI. Não interessa onde você estiver, mulheres, não interessa o que você está fazendo, a gente se posiciona, porque é o arquétipo feminino, né? E eu acho assim que com a sua experiência, ser uma gestora que é para todos, independente de ser mulher ou não, mas ter esse olhar que claramente a gente vê o arquétipo feminino, para você a gente olha e vê, tipo, é um aprendizado para ela também. Eu acho que é um pouco da sua metodologia. Com certeza, é um aprendizado diário, né, Maia? E de desapego também. Tem uma outra coisa que ela faz, que é claro para quem a conhece, que é tipo, o que tem hoje, vamos resolver hoje, e o que não tem importância, vamos para frente. Tipo, vamos otimizar o tempo, né? Então, assim, tem uma leveza que eu acho que é importante, e é por isso que você está à frente do Senac, essa instituição tão importante, por isso que acho que você ficou em Minas
tanto tempo, né, por 3 anos como diretora regional de lá, e por isso que você é uma empreendedora de sucesso também. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelas suas palavras. Linda entrevista, né? Cada vez mais mulheres aqui no Talkcast Preciso e homens também, porque nós somos assim, a gente escuta todas as vozes, não interessa. Se você pode colaborar, se você é parte de um tema essencial, a gente vai conversar com você, independente de gênero, saiba disso. Então, obrigada. Eu que agradeço. A gente entrevistou aqui a Elaine Dias, diretora regional do Senac, empreendedora, atleta e muitas outras coisas que numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso e até já abordamos aqui também no Talkcast essa versão dela de empreendedora que é incrível também. A gente se vê no Instagram, a gente se vê no LinkedIn, a gente se vê no Spotify, no TikTok, no YouTube e é só você pautar a gente e a gente vai falar sobre os temas essenciais que são do seu interesse. Então, até a próxima. Tchau!